Bem-vindos, queridos amigos, a uma exploração cativante da rica e vibrante história da Igreja Evangélica no Brasil. Ao embarcarmos nesta viagem no tempo, descobriremos as origens fascinantes, os momentos cruciais e os legados duradouros que moldaram o movimento evangélico nesta nação diversificada e dinâmica. Desde os primeiros dias da exploração colonial até a atual proliferação do evangelicalismo em todo o Brasil, nossa história é de fé, resiliência e intervenção divina. Então, acomode-se enquanto nos aprofundamos nos anais da história e descobrimos a notável história da Igreja Evangélica no Brasil. Nossa jornada pela história da Igreja Evangélica no Brasil começa na Era Colonial, uma época de exploração, conquista e fervor religioso. À medida que os exploradores portugueses se aventuraram nos territórios desconhecidos do Novo Mundo, trouxeram consigo não só bens e recursos, mas também os ensinamentos da Igreja Católica, que rapidamente se tornou a força religiosa dominante na região. Porém, em meio ao fervoroso catolicismo do Brasil colonial, houve quem ousasse questionar a ordem estabelecida e buscasse um caminho diferente para a iluminação espiritual. Naqueles primeiros dias do Brasil colonial, a Igreja Católica dominava os corações e as mentes das pessoas, mas havia rumores de dissidência entre os fiéis. Alguns procuraram libertar-se das restrições rígidas do catolicismo e explorar novos caminhos de expressão religiosa, inspirados pelos ensinamentos da Reforma Protestante que varreu a Europa. Foi um momento de grande convulsão e incerteza, mas também de grande potencial para a difusão do evangelicalismo no Brasil. Na verdade, meu amigo, embora o movimento protestante tenha enfrentado forte oposição das autoridades católicas, houve aqueles que corajosamente defenderam as suas crenças e procuraram difundir o evangelho apesar da perseguição. De reuniões clandestinas em casas particulares a reuniões secretas nas profundezas da selva, as sementes do evangelicalismo foram plantadas no solo fértil do Brasil colonial, lançando as bases para o crescimento da Igreja Evangélica nos séculos vindouros. E assim, entre as palmeiras imponentes e os ondulantes campos de cana-de-açúcar do Brasil colonial, os primeiros movimentos do movimento evangélico criaram raízes, à medida que almas corajosas ousavam desafiar a ordem estabelecida e procurar um novo caminho para a salvação. Mal sabiam eles que seus esforços preparariam o terreno para a notável expansão e transformação da Igreja Evangélica no Brasil nos séculos vindouros. No início do século XIX, o Brasil encontrava-se à beira de profundas mudanças sociais e políticas. A abolição da escravatura, a ascensão da industrialização e o influxo de imigrantes europeus trouxeram novas ideias e influências ao país, incluindo um interesse renovado no cristianismo evangélico. Foi durante esse período de convulsão e transição que o movimento evangélico começou a criar raízes e florescer no Brasil, alimentado por um desejo de renovação espiritual e reforma social. O século XIX foi uma época de grandes transformações no Brasil, uma época em que velhas certezas foram questionadas e novos horizontes acenaram. Em meio a esse período tumultuado, o evangelicalismo encontrou terreno fértil para difundir sua mensagem de salvação e redenção. Dos centros urbanos ao sertão rural, pregadores evangélicos percorriam o país, proclamando o evangelho e chamando os pecadores ao arrependimento. Sim, de fato, o movimento evangélico ressoou profundamente entre muitos brasileiros que buscavam significado e propósito em um mundo em rápida mudança. A sua ênfase na salvação pessoal, na justiça social e na reforma moral tocou pessoas de todas as esferas da vida, atraindo-as para o rebanho da Igreja Evangélica. E à medida que o movimento cresceu em força e influência, começou a moldar o curso da sociedade brasileira de forma profunda e duradoura. E assim, tendo como pano de fundo o Brasil do século XIX, a Igreja Evangélica emergiu como uma força poderosa de mudança espiritual e social, desafiando as hierarquias arraigadas de poder e privilégio e oferecendo esperança aos marginalizados e oprimidos. À medida que o evangelicalismo continuou a se espalhar pelo país, tornou-se cada vez mais entrelaçado com a estrutura da sociedade brasileira, deixando uma marca indelével em sua cultura, política e identidade. Mas a história da Igreja Evangélica no Brasil estava longe de terminar, pois o início do século XX traria novos desafios e oportunidades para o movimento enfrentar e superar. À medida que o século XX se desenrolava, a Igreja Evangélica no Brasil experimentou um crescimento e expansão sem precedentes, impulsionada por uma onda de reavivamento e fervor religioso que varreu todo o país. De origens humildes, o evangelicalismo tornou-se uma força formidável, contando com milhões de adeptos e exercendo considerável influência na sociedade brasileira. No entanto, com o crescimento surgiram novos desafios e oportunidades, à medida que a Igreja Evangélica navegava nas complexidades da modernidade e da globalização, mantendo-se fiel às suas crenças e valores fundamentais. O século XX trouxe bênçãos e provações para a Igreja Evangélica no Brasil.
Por um lado, testemunhamos um aumento notável no número de membros e na influência, à medida que as igrejas evangélicas surgiam em cidades e vilas de todo o país, atraindo fiéis de todas as esferas da vida. Por outro lado, enfrentamos um escrutínio e críticas sem precedentes por parte das autoridades seculares e dos principais meios de comunicação social, que viam o evangelicalismo com suspeita e desconfiança. Na verdade, meu amigo, à medida que os evangélicos ganharam proeminência política e cultural, tornaram-se também alvos de perseguição e discriminação. Mas apesar de tudo, permanecemos firmes na nossa fé, confiando na providência de Deus para nos guiar através das tempestades da adversidade. E embora o caminho tenha sido longo e árduo, emergimos mais fortes e mais resilientes, unidos no nosso compromisso de proclamar a mensagem do Evangelho a todos os que a ouvirem. E assim, enquanto nos encontramos no limiar de um novo milênio, a Igreja Evangélica no Brasil encontra-se numa encruzilhada, preparada para abraçar os desafios e oportunidades que temos pela frente. Com uma rica herança de fé e uma vibrante comunidade de crentes, olhamos para o futuro com esperança e otimismo, sabendo que o Deus que nos trouxe até aqui continuará a conduzir-nos para uma nova era de crescimento, renovação e espiritualidade. Despertar. Pois a história da Igreja Evangélica no Brasil está longe de terminar, é uma história de resiliência, perseverança e fé inabalável que continuará a inspirar as gerações vindouras. À medida que avançamos no século XXI, a Igreja Evangélica no Brasil permanece firme em sua missão de difundir a mensagem do Evangelho e fazer discípulos de todas as nações. Com o advento de novas tecnologias e plataformas de comunicação, adotamos formas inovadoras de alcançar os perdidos e partilhar o amor de Cristo com um público global. Desde serviços de streaming online até divulgação nas redes sociais, estamos a aproveitar o poder da tecnologia para quebrar barreiras e unir as pessoas em adoração e comunhão. Vejam, meus irmãos e irmãs, o poder da tecnologia para difundir a mensagem do Evangelho por toda parte. Com apenas o clique de um botão, podemos alcançar pessoas em todos os cantos do Brasil e além, compartilhando o amor de Cristo com aqueles que talvez nunca coloquem os pés dentro de uma igreja. Na verdade, a era digital abriu novos caminhos para o evangelismo e o ministério, e devemos aproveitar a oportunidade para sermos sal e luz num mundo escuro e destruído. Sim, de fato. Mas não esqueçamos a importância das relações pessoais e comunitárias na nossa era digital. Embora a tecnologia tenha o seu lugar na difusão do Evangelho, não há substituto para o poder da conexão humana e o calor da comunhão cristã. Ao abraçarmos as oportunidades do século XXI, apeguemo-nos também aos valores intemporais do amor, da compaixão e da unidade que sempre foram as marcas distintivas da Igreja Evangélica. E assim, ao olharmos para o futuro com esperança e antecipação, lembremo-nos das lições do passado e da fidelidade daqueles que nos precederam. Pois a história da Igreja Evangélica no Brasil é um testemunho do poder duradouro da fé, da perseverança e da providência divina. Que possamos continuar a seguir os passos dos nossos antepassados, proclamando a mensagem do Evangelho com ousadia e convicção, até o dia em que todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Amém. Concluindo, a história da Igreja Evangélica no Brasil é de resiliência, crescimento e fé inabalável diante das adversidades. Desde o seu humilde início na era colonial até a atual proeminência na sociedade brasileira, o movimento evangélico deixou uma marca indelével no cenário religioso da nação. Através de períodos de perseguição e oposição, através de tempos de reavivamento e renovação, a Igreja Evangélica permaneceu firme no seu compromisso de proclamar a mensagem do Evangelho e de fazer discípulos de todas as nações. Ao estarmos no limiar de uma nova era, levemos adiante a tocha da fé que nos foi transmitida por gerações de crentes fiéis. Que possamos continuar a ser sal e luz em um mundo que está desesperado por esperança e cura, e que a Igreja Evangélica no Brasil continue a ser um farol do amor e da graça de Deus para as gerações vindouras. Amém.